Pensacine ao vivo, direto de LA. E hoje nós vamos falar de direção de arte com a Carolina Inoue, que está aqui também em Los Angeles. Fala, Carol, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigado você pelo seu tempo aí, de se dispor aí para abrir as cortinas do production design, da direção de arte, contar pra gente os segredos aí dessa arte pra- tão fascinante. Vamos lá, Carol? Vamos cair de cabeça já? Vamos lá. O que faz um diretor de arte, Carolina Inoue? Me conta aí. O diretor de arte é responsável por toda a parte visual do filme. Então, a história sempre parte de um roteiro, são palavras, e a gente tem que trazer vida para o que está escrito, o que está descrito. Então, diferente de um livro, o roteiro não entra em mínimos detalhes, então cabe a nós criar quais são as cores, o que são os detalhes, como que é o set, o cenário, e enfim, tudo que você vê na tela quando você está assistindo o filme. Seja porque ele vai descrever qual que é o período de tempo, o gênero do filme, qual é a personalidade daquele personagem, o que está acontecendo. Então, a gente que traz tudo isso para a história, né? É tudo, o famoso tudo que tá na frente da câmera, é isso, Carol? Menos os atores. Exatamente. Os atores impressos os O ator, corpos. ele conta a história, o ator conta a história falando, e a gente conta a história mostrando, né? É, é, se o ator não fala que aqueles personagens são os pais dele ou é a família dele, a gente coloca ali, você vai ver se é no cenário, se é através de uma foto ou através de um objeto de cena que te faz entender, né, qual é a relação entre aquela história que está sendo contada e os personagens envolvidos. Então me corrija se eu estiver errado, Carol. É a cenografia, então, são os cenários, né? Se vai fazer um set ou se vai para uma locação. É o que? O figurino, né? Que são os wardrobes, as roupas que as pessoas usam, que diz muito sobre a personalidade delas, diz muito sobre o tempo, né? Que nem se falou. Que mais? São as props, né? Os objetos de cena, então os objetos que eles vão mexer, interagir. São Isso. a decoração do cenário também, os objetos que eles não mexem, mas que estão ali no É, fundo, é é, isso? é de tudo, desde a paleta de cores, com o estilo que você está indo, o cenário que você vê, tudo depende de se é uma interna, uma externa, se é um, os objetos de cena, claro que é o que vai ajudar a contar a história. Se ele é um músico, ele vai ter um objeto de cena que vai ser um instrumento. Se a pessoa está fazendo um café, se o objeto de cena é o café, é a chaleira que vai ferver a água, tudo. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem parte da história, mas que alguém tem que estar tomando conta na hora. E isso cabe ao nosso departamento de arte, que dentro dele tem o cenógrafo, o set designer, né? O produtor de objeto, o... Tá, dentro também tá tem o apanhando do figurino, tem... português aí, hein, Carol? Isso, eu tô tentando fazer a tradução. Mas o figurino, a maquiagem também entram lá, o efeito especial, então tudo parte do mesmo... Tá dentro desse mesmo departamento que é, na verdade, o maior departamento dentro de um set de filmagem, né? Porque muitas pessoas, muita coisa que depende na história do departamento de arte. E como é que funciona essas escolhas que você falou de paleta de cor, de estética, de formas, né? Como é que na prática isso acontece? Chega o roteiro pra você e aí, Carol, como é que você começa seu trabalho? Então, depende muito, principalmente do diretor e dos produtores, né? Então, tem diretor que já chega com uma ideia bem nítida de como ele quer contar aquela história. Então, nesse caso, eu gosto de ver quais são as referências do diretor, ver o que ele tem em mente e, a partir daí, pegar o roteiro já vendo pelos olhos do diretor. Agora, tem aquele diretor que ele sabe a história que ele quer contar, mas ele
não tem nada assim específico em relação a como que vai se parecer, né? Com que cara que vai ter. Então, nesse caso, eu vou ler um livro, o roteiro como se fosse um livro, e, e criar, né? E junto do diretor de fotografia, a gente vai ver como é que vai ficar de forma mais assim que agradável, que condiz com que o diretor gostaria, né, de estar mostrando lá. E é claro que entra dentro do orçamento e de acordo com o tempo que tem para preparo e, enfim, todas essas esses elementos que fazem variar, né, o que vai acontecer na produção ou não, se a gente vai ter mais tempo para fazer uma coisa mais elaborada, se a gente vai ter que fazer uma coisa mais assim, o que tiver na hora ali, né, o que tem pouco tempo, tem pouco dinheiro. Do tipo do projeto, isso, né, do budget, isso, do tamanho do muito. filme. Mas na prática, assim, Carol, o que você, como é que é esse estudo? Você vai na história da arte ali, faz umas colagens, umas montagens, assim, para começar a visualizar umas referências? Como é que é? Porque eu lembro que você me comentou que você, na hora de construir um cenário, ia lá para um software 3D, subir umas maquetes eletrônicas para ter uma ideia de volume e começar... Conta mais um pouquinho sobre esse processo mesmo, assim, de juntar essa concha de retalhos, né? Exatamente. Eu pessoalmente gosto de pegar referências de vários lugares diferentes, né? Então, depende da história que a gente está trabalhando, e tem toda uma pesquisa por trás, né? Se é uma história de uma época diferente da que a gente está vivendo, tudo que tem lá tem que condizer com aquela época, seja o estilo de móveis, por exemplo, se objetos de cena que os personagens vão ter, tudo tem que condizer com aquela época e vai uma boa pesquisa de história mesmo, né? Tem também a parte, é claro, de pegar referências, seja mesmo do dia a dia, seja de outros filmes, através de outros designers, arquitetos, essa parte de criar o projeto 3D, é muito assim um trabalho, porque o diretor de arte é meio que o arquiteto do filme, né? Então, assim, às vezes você está querendo passar uma ideia que você tem e se você coloca em 3D, fica muito mais fácil de fazer todo mundo na equipe entender o que você está visualizando e como é que vai ficar, para a gente poder todo mundo planejar direito e tá todo mundo na mesma página, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, ninguém se surpreende, porque bem ou mal no filme, assim, a gente de arte está lidando com a expectativa das pessoas. Cada um que lê o roteiro imagina a história de uma forma diferente. Então, a gente está lidando com a expectativa de cada um deles, cada uma dessas pessoas que leram o roteiro imagina que vai ser de um jeito, outra pessoa imagina que vai ser de outro, e assim, é claro que a gente não quer fazer menos do que a expectativa das pessoas, muito pelo contrário. Então, essa comunicação na pré-produção é muito importante para a gente poder saber que, assim, a gente está chegando lá e está todo mundo meio que assim, foi isso que eu imaginei, foi mais ou menos assim que eu pensei, ou, eu não imaginei assim, mas assim é legal, ou, nossa, isso aqui é bem diferente do que eu imaginei, mas funciona melhor, assim. Então, a nossa experiência e conhecimento, acho que ajudam, né, agregam muito na questão de trazer ideias e pensar fora da caixinha, né, para fazer a história, assim, sair daquela mesmice, sabe? Carol, você falou de schedule, né, de cronograma, assim, quanto tempo precisa, dependendo do projeto, quanto tempo precisa para levantar um filme, né? Se fosse um drama contemporâneo, assim, que se fosse construir os cenários, mas assim, dias de hoje, nada demais, um drama normal,
Quanto tempo mais ou menos seria o indicado assim para levantar esses cenários e preparar esse filme, ter todos os objetos de cena, todos os figurinos, todas as props, né, tudo pronto assim para rodar o filme? O que seria mais ou menos uma janela ideal, mais ou menos assim? Ó, como eu fiz a relação entre o diretor de arte e o arquiteto, eu vou trazer essa relação de novo. Para você construir um prédio, vai depender muito também do dinheiro. A gente vê assim, tem construção que sobe super rápido porque tem muito dinheiro envolvido e eles têm a necessidade de estar pronto rápido. E tem outras construções que levam anos para sair. Então, é a mesma coisa com arte. Se a gente tem dinheiro e tem um bom orçamento, tem uma boa equipe para trabalhar, você consegue montar assim. Já trabalhei em vários projetos onde tem um set sendo montado por dia. Então, assim, a pré-produção não foi muito longa, porque a gente tinha uma equipe muito grande. Então, enquanto a gente está filmando num cenário, tem um outro cenário sendo construído. E quando a gente vai passar para esse outro cenário já está pronto. E aí vai movendo dessa forma. Agora, se você tem uma equipe menor, tem menos dinheiro, você não pode pagar por todo esse pessoal para estar trabalhando ao mesmo tempo e por essas locações simultâneas, né? Aí você já precisa estar com tudo pronto antes, né? Meio que planejado na pré-produção. Então, por exemplo, num longa, se você tem o que acontece bastante para justificar construir um cenário, um cenário que é principal, seja uma casa do personagem principal, que é onde muita coisa acontece, geralmente é uma questão de alguns meses para você conseguir trazer aqui o cenário inteiro de pé, né? Fazer tudo, porque assim envolve seja a construção, seja a pintura artística, porque não é simplesmente pintar igual seria uma casa, que tudo parece novinho e intacto e novo, limpo. A gente tem que trazer aquela ideia de assim, tem gente vivendo naquele lugar, ou tem história por trás desse ambiente, ou se é um hospital, se já aconteceu várias coisas nesse lugar, ou se é um lugar mais antigo, mais as coisas quebradas, assim. Então, fazer isso é muito mais trabalhoso do que simplesmente trazer um cenário intacto, tudo novinho, tudo bonitinho, né? Então, assim, depende de muitos fatores, né? Mas Mas só para clarear uma coisa para mim aqui. Quando você falou mais dinheiro, então geralmente quando você tem mais dinheiro, você tem mais pessoas para dividir essas tarefas e gerenciar mais pessoas, e aí sim conseguir produzir mais rápido, então, né? Então esse dinheiro remete mais a ter uma equipe maior, é isso, né? Não necessariamente gastar mais, né, na construção em si, mas agilizar a construção. Isso. Tá, entendi. Você foi considerar, por exemplo, uma produção como o Game of Thrones. Eles gravavam várias coisas em países diferentes, cidades diferentes. A prioridade deles era entregar o trabalho naquele período. Então, assim, isso é uma realidade de muita produção, né? A maioria das produções, quando eles recebem o dinheiro para fazer acontecer, eles já têm uma data limite para entregar o trabalho. Então, assim, geralmente a pré-produção, todo mundo gostaria que a pré-produção fosse muito longa, para a gente poder fazer tudo com calma e certinho, mas pré-produção é sempre mais corrido e mais curto, né, do que se espera. A gente tá falando bastante de cenário, né, e só para fechar aqui, para também passar a bola para outras coisas. Todos esses cenários são construídos fora e só se leva para o estúdio na hora de filmar, né? E esse retoque final que você falou, de repente sujar, de dar idade, né, pro set, descascar, deixar ele com vida, né? Esse etapa final é no estúdio, mas o resto é construído tudo fora, é isso? Isso, na verdade, assim, todo esse processo é feito geralmente fora. Mesmo quando você está trabalhando em estúdio, eles têm o que eles chamam seriam as oficinas, né?
onde tem os profissionais que sabem fazer isso, e tem uma equipe diferente que vai levar para o espaço em que vai ser construído, montado, e aí fazer os retoques finais. Assim como tem uma outra equipe são os decoradores, que vão trazer os móveis, trazer os quadros, pinturas, enfim, plantas, qualquer coisa que vai decorar o cenário, né? Então, assim, são etapas que em produções com menos gente, tem muitas pessoas que fazem parte de todas as etapas, e quanto maior a produção, são pessoas separadas para. Carol, você me mandou algumas coisas aqui, vamos dar uma olhada rapidinho? Sim, sim. Vamos ver essa aqui que é uma prop, parece, construção de uma prop. Isso. Esse é um exemplo de, por exemplo, o design vem primeiro de vários departamentos diferentes trabalhando com isso. Primeiro a gente teve assim, através da Location Scout, o que seria, e conhecer a locação, que era o cemitério, a gente percebeu quais eram os tipos de lápides que a gente via lá, e aí conforme o que a gente precisava para a história, a gente pega um design gráfico que vai trazer o desenho do que a gente precisa, e através disso a gente leva para a parte de construção. Então, esse é um exemplo do que a gente fala, que no filme nada é muito... você não pode confiar muito no que você vê, né? Então, assim, no caso aí você pode ver que ele foi feito, a face da lápide é feita de madeira, né? Que é jateada com laser, que é cortado assim, e foi a forma que a gente achou para se aproximar mais da realidade do que já tinha lá. É claro que no cemitério as outras lápides eram feitas de mármore, mas não convém muito fazer uma lápide de mármore por questão da gente de transporte, o gasto, e porque assim no filme é muito mais fácil a gente ter um negócio que é menor, mais leve e móvel, para poder mudar conforme a gente precisa mudar a câmera, né? Então, assim, o corpo dessa lápide, por exemplo, é um isopor especial que você consegue dar forma, e aí entra em cima o que aqui nos Estados Unidos é chamado de scenic painting, que é essa pintura mais artística, que vai trazer o efeito, vai fazer ele parecer mais próximo da pedra, aquele efeito mais antigo, porque fica exposto do lado de fora, lá no cemitério. Ao vento e à chuva. Isso, e aí envolve também, a gente vê assim, porque é lógico, mesmo exposto fora, muda muito dependendo do clima do lugar. Então, como a gente queria já colocar num lugar onde já tinha outras lápides que existiam, a gente precisa fazer o mesmo tipo de envelhecimento nela que a gente encontra nas outras lápides. Da mesma forma que o tamanho e o formato precisa ser parecido com o que já está lá, né? Então, não, e também fica bem mais barato, né, Carol? Bem mais barato, é o que você falou, bem mais fácil de lidar, mais fácil de mover, mais fácil de enquadrar. E, enfim, às vezes só vai aparecer poucos segundos, né? Que nem se fosse um plano um pouco mais aberto que esse aí, male ia dar pra ver, né? Os detalhes, enfim. Mas eu acho que funciona bem mesmo. Nesse caso, então, exatamente. quando realmente uma própria autêntica e você tem que criar uma do nada, né? Seria isso? Isso, exatamente. E, assim, é engraçado que a maioria das vezes que você assiste um filme e vê que alguém foi para um cemitério e você vê a foto e o nome da pessoa ali, essa é a forma que se faz uma lápide, porque assim, criar realmente feito de mármore ou na pedra mesmo, não é muito viável, né? Nem por questão de gasto, porque fazer, assim, contratar esses profissionais para fazer algo tão próximo à realidade também não é tão mais barato. Mas a facilidade de você poder transportar e mudar da forma que você precisa, pintar da forma que você precisa para parecer mais antigo ou
desenhar, escrever e tal, é mais fácil de lidar, né, com isso. Tá. E esse outro aqui, Carol? É um quarto. Esse aqui foi que vocês tiveram que produzir o quarto inteiro, é isso? Isso, Esse esse é... é um exemplo de, por exemplo, quando a gente usa uma locação real, que acontece bastante aqui, assim, você pega uma locação e é lógico que ela não vai dizer o que a história diz. Então, assim, no caso, essa casa era de um cara, né, um solteirão. Então, ele tem esse sofá de couro maior e mais robusto e tal, e a gente queria transformar ele na casa de uma senhora, uma velhinha. Então, Um solteirão bagunçado e tinha que transformar na casa de uma velhinha, é isso? Ah, que legal. exatamente. Então, a gente traz, assim, os elementos que vão contar essa história, porque se você coloca simplesmente uma velhinha meiga, né, dentro daquele ambiente, não condiz. Então, o nosso trabalho é justamente trazer tudo isso e lidar com uma locação real e que você só precisa modificar. Tem a vantagem de não precisar passar pela parte de construção, mas ao mesmo tempo significa que você precisa tirar tudo que está lá e trazer outras coisas, né, para que vão condizer com a história que você está contando. Então todos os Então, móveis, todas as almofadinhas, a cortina, todos esses elementos vocês que acabaram trazendo e decorando tudo, é isso, né? exatamente. E é engraçado que, assim, eu gosto muito de fazer parte da parte de escolha de locação, porque tem muito diretor e produtor que tem uma ideia na cabeça, assim, mas eles acham assim, precisa ser uma casa que precisa ter um sofá, porque na história fala que tem um sofá. E aí eles, às vezes, acabam deixando de usar alguns lugares, por exemplo, no caso dessa casa aí, fala assim, mas é uma casa de um solteirão, não condiz com a história porque é a casa de uma velhinha. E quando eu vi assim, que tinha alguns elementos, o recorte que eu achei bonito, eu falei assim, isso, da parede e tal, eu falei assim, é bem iluminada, eu vejo já com outros olhos. Eu vejo no potencial da casa, do que pode vir a se transformar, né? Então, assim, Entendi. por isso que eu acho que é muito importante a gente estar presente na escolha da locação, para poder ter esse olhar que muitas vezes o diretor, o produtor, o cinematographer não vão ter. Já Né? quer chegar e achar uma locação pronta, né? Carol, desce sobe um Isso. pouquinho a sua câmera que eu não tô te vendo direito. Desculpa. Opa, aí, melhorou. E essa outra aqui, ó, sala de aula. Isso, esse é um exemplo do que eu tô dizendo. Por exemplo, nessa locação, a diretora queria usar uma escola de verdade, porque a gente tinha que gravar muitas cenas fora, então ela queria poder ver a escola de longe, ter aqueles corredores com armários e tal. E a primeira coisa que eles falaram foi: essa escola acabou de ser toda reformada, todas as salas estão vazias, então a gente vai usar a sala que tem coisas. E aí eles sugeriram que a gente usasse uma sala que era cheia de bandeiras e coisas Essa daqui, religiosas, ó. assim, isso, que era para ser uma sala de quinta série. E a gente falou assim, olha, isso não parece uma sala de quinta série. Eles falaram, mas parece mais uma sala de aula do que as que estão vazias. E aí, nesse momento em que entra a importância da gente estar presente na hora de escolher o diretor de arte, porque eu viro e falo assim, eu prefiro pegar um ambiente vazio e poder transformar ele no que a gente quer, do que pegar um ambiente que já tem muita coisa e a gente ter que adaptar ou perder tempo tirando tudo, porque bem ou mal no dia a gente precisa ter, tudo corrido, né? Então o tempo é muito limitado. Então o que eles não viram de potencial nas salas vazias foi o que eu vi assim de potencial máximo. Eu falei assim, a sala vazia é como se fosse um quadro em branco que eu posso pintar em cima dele, né? Não é tentar cobrir o que já existe. E aí a gente criou a sala de quinta série através da sala vazia. Que é Então, essa daqui. assim, é o tipo de coisa. Exatamente.
Então que vocês não, eles não têm. para não ter que desproduzir o que já estava porque não estava funcionando, foi melhor então partir do zero mesmo e fazer do jeito que vocês Exatamente. queriam, né? Legal, hein? E é engraçado que, por exemplo, o diretor de fotografia estava preocupado com relação àquela outra sala, porque a outra sala ficava do outro lado do prédio. E aí fala assim, a diretora quer usar essa sala porque ela parece mais uma sala de aula, só que não pega muita luz lá. E aí eu falei assim, não, escolhe a sala que você quer que ajuda com a luz, que a luz vai ficar boa, e a gente transforma, né? E foi o que aconteceu, porque aí eles puderam fazer então é um trabalho em equipe, né? A gente quer todo mundo fazer o trabalho do outro mais fácil e melhor, porque agrega, né, ao nosso trabalho também. Então, se o cinematographer ele consegue trazer mais coisa de uma outra forma, eu prefiro trabalhar com ele para ele poder fazer algo que fique bom para nós dois do que assim falar não, mas para arte é melhor assim e aí você vai ter que lidar com isso, né? Entendi. Então, Tem esse outro por exemplo exemplo, aqui. O que seria esse aqui, Carol? Seria a magia do cinema? isso é mais um exemplo de é, um ambiente que assim eles descartaram porque eles acharam que assim não tinha como usar, é um espaço do lado de fora e eles queriam fazer uma sala de caligrafia, algo com um ar assim mais mágico e para dar essa ideia de asiático, porque no caso o personagem estava viajando para um mundo diferente, né, na cabeça dele. E eu falei assim, olha, esse ambiente é perfeito para o que eu consigo ver ali. E aí a gente trouxe exatamente o ambiente que eles tinham em mente, que eles tinham me passado nas referências, naquele espaço que eles acharam que ia ser um espaço que a gente nunca ia usar, né? E Então, esse tem uma certa construção, né? Essas tapadeiras aí, vocês que puseram, é isso? isso. Porque aí exatamente entrou nessa questão de eles falarem assim, mas aí tem o vidro do outro lado, aí tem a questão da luz. Assim, existem formas de trabalhar com isso, né? Então, no caso, a gente trouxe essas tapadeiras que tem essa estética asiática, né? E aí eles tinham nas referências essas caligrafias asiáticas que a gente inclusive encomendou da China. Então, assim, são autênticas. Todo o material que foi usado aí é autêntico e tem muita coisa que a gente alugou nas prop houses, que tipo as plantas para colocar ali e trazer todo essa estética, né? Atmosfera mesmo, né? Essas plantas Isso, seriam nativas então da China, algo assim? isso são bambus, são Que legal. árvores de bambu. Você falou em prop, eu tenho. Acho que tem um videozinho que você mandou aqui, peraí. Que é uma casa de props, é isso? Isso. Ah, que legal. Deixa eu. Uma das vantagens aqui de Los Angeles é que a gente tem casas de props para absolutamente tudo. Então, existem casas de props que são especializadas em armas que alugam armas assim para todo quanto é filme de guerra e Todas as que épocas precisa diferentes, de né? Armas isso. diferentes. Tem também casas que trabalham só com produtos hospitalares, tem casas que trabalham só com produtos de guerra, tem casas de arte, né? Porque aqui tem uma coisa que é muito séria, é a arte, seja uma pintura ou uma escultura, assim, a gente precisa ter o direito de mostrar, né? Se algum artista fez, ele precisa ou dar a autorização Autorização, para a né? gente mostrar isso, ou a gente precisa ter algo original. Então, existem essas casas que alugam arte que estão todas têm autorização, né? Então, Qualquer facilita muito do objeto que que você usar teria o copyright livre para você usar no filme, né?
É isso que você quer dizer? Exatamente, porque ter que criar tudo isso é, na pré-produção toma bastante tempo. Então, aqui, como é uma indústria enorme que trabalha com isso, eles criam formas de fazer isso mais fácil para todo mundo, né? É muito legal, né? Tem de tudo. E não só Isso, o que a gente fala, o de época é o mais fácil da gente identificar, né? Então, as armas de época, por exemplo. Mas além disso, tem a tecnologia de certas regiões, né? Então, tipo, em certos continentes, a tecnologia de se trabalhar com o metal era de uma forma. Então, aquela arma respeita a forma da construção daquela região, exatamente. da outra região, outra forma de lidar com o metal. Enfim, isso tudo é muito legal. De fato. Isso, É um candy shop, né? Você vai nessas casas de exatamente. props, você acha tudo E que no, você quer, é muito bom mesmo. e no caso, essa no estúdio da Universal. E a Universal é um estúdio que cria muito filme, muita série, né? Então, tudo que tá lá, a maioria, quer dizer, a maioria das coisas vieram de outras produções. Então, tudo que tá lá tá pronto para ser usado numa filmagem. E quando é alguma coisa histórica ou alguma coisa, por exemplo, governamental que tem que estar condizente às regras de como seria, tem alguém, a pessoa que fez e que colocou lá, já fez esse trabalho, essa pesquisa anterior, para poder colocar ali assim, tagar como, isso daqui é um rádio dos anos 60, né? Então, quando você vai alugar, isso já facilita, inclusive, porque você já sabe, você vai exatamente para o nicho que você precisa, para a história que você tem, com as opções que eles podem te oferecer. Entendi. Em termos de Né? props, Carol, o que é a prop. Desculpa. Props. Objeto de cena. Objeto de cena. Como é que eles ajudam a contar a história aqui? Eu tenho um videozinho que você. Muito importante para contar, assim, como eu disse, quem é o personagem. Então, no caso, a gente fala assim, a diferença de, por exemplo, se a pessoa tá ali com um cara que tá com uma máscara de ladrão, né, com uma arma entrando, aí já conta uma história diferente do que se é um cara com um uniforme de polícia, ou outro com um um certificado ali que ele é do FBI e tudo mais, uma jaqueta do CIA, CSI ou coisa do tipo, né? Então, quando a gente está contando a história, eles pensam muito assim nas falas, na ação, mas na hora de filmar é que vem essas questões de a gente precisa de uma arma, porque se eles vão entrar, por mais que não esteja dizendo no roteiro que eles estariam armados, a gente sabe que o policial não entraria numa casa assim sem estar armado, né? Se ele está indo atrás. No caso dessa daí, por exemplo, a gente fala assim, aconteceu, para dizer que aconteceu alguma coisa. Então, desde a faixa ali da polícia, né, essa faixa amarela de cuidado, não passe, seja o uniforme diferente do policial ou da pessoa que dirige a ambulância, né, o EMT que vai cuidar e todo seja assim o veículo, a maca, as luvas, o estetoscópio, é tudo parte do nosso departamento. Lembrar assim que se na história tá falando que essa pessoa passou mal ou sofreu um acidente e aí a ambulância veio, a gente tem que partir de todos por esses detalhes, né, e lembrar que assim, olha, se a ambulância veio, eles vão ter isso na ambulância, as pessoas que vão estar socorrendo vão estar usando isso, vão ter esse tipo de vestimenta, de props, enfim. A gente assiste o Tudo, filme, a né? gente acha que as coisas estão ali por acaso, né? E assim, se alguém não pensou, é o que você está falando, se alguém não pensou nisso, não vai estar ali, né?
Então Não vai vai ter estar um ali. vazio, vai ter um buraco. Então tem sempre que lembrar e ir tapando as lacunas do script, né, do roteiro, para você construir essa ideia. E aí é o que você falou, com 1, 2, 3 segundos de tela, o espectador já percebe toda a dramaticidade, toda a construção narrativa, né? O porquê das coisas, quem que tá onde, fazendo o quê, né? O rapaz entrou com a arma, com o distintivo, a gente já sabe que é o policial, né? Entrou com a arma, Uhum, com a máscara, já é o bandido, né? Poxa, Carol, muito exatamente. legal, viu? A gente tá estourado de tempo aqui, para variar, mas tem vários outros exemplos seus aqui que vão ficar de fora. Mas se você topar aí, eu gostaria que você voltasse mais pra frente aí pra gente poder rever esses. Pra gente ver esses exemplos que nós não vimos. E qualquer outra coisa também que você estiver produzindo e puder mostrar pra gente também, pô, ia ser muito legal. Com certeza. Seria um prazer enorme. Ah, Obrigada muito por me ter no obrigado. canal. Obrigado pelo seu tempo aí, pela disposição e por abrir aí os segredos aí um pouquinho aí do seu trabalho enfim, compartilhar esse conhecimento com a gente aí. Imagina. Valeu, tchau, tchau, Carol. Valeu, valeu, obrigada.